Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Me chamo André Xavier e esse é um canal que eu compartilho aqui insights, pensamentos, filosofia de vida, espiritualidade e áreas afins aí. É uma forma da gente conversar, bater um bate-papo, você também trazer a sua visão de mundo e assim a gente ter uma percepção e uma consciência aumentada sobre as coisas. Um dos assuntos que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês é sobre o quão a nossa vida é cíclica. Eu tenho passado por alguns episódios, né, na minha vida pessoal, que algumas fases elas vão se encerrando, outras iniciando, e por consequência isso faz com que a gente tenha novas visões de vida sobre e agora. Porque eventualmente, gosto muito de falar sobre a questão de planejamento, como é importante a gente planejar as coisas para que a gente também possa executar, possa ter foco, possa direcionar a nossa energia. Só que, eventualmente, o que acontece é que alguns ciclos se encerram. Esses ciclos não são, eventualmente, planejados, seja circunstâncias de uma mudança de cidade, seja questões familiares, seja questões de relacionamento, seja questões profissionais. E com essas mudanças, talvez todo um planejamento que você tinha até então, que aquilo fazia sentido para você, deixa por um momento de fazer. E aí você tem que se reconstruir perante a isso. E por isso que, novamente, né, nesse canal eu falo muito sobre a questão de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais fácil é você voltar ao teu centro. E quando a gente fala de autoconhecimento, é você saber o que você de fato gosta, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, quais são suas éticas, aquilo que te guia para uma estrutura sólida, uma estrutura que vai te dar embasamento para que você então encare esse novo ciclo com muito mais maturidade. E aí, nesse processo de olhar para o novo, para o desconhecido, existe toda uma zona de desconforto. E sair desse conforto para o desconhecido, para o desconforto, é doloroso. A gente quer ficar acomodado, né? Nosso cérebro, ele tende a enxergar como estado de alerta tudo aquilo que vai fazer com que a gente se movimente. Mas, eventualmente, o movimento que dá sentido à vida. A estagnação, o próprio parar, faz com que a gente se sabote em alguma esfera. E aí entra um processo muito importante, que esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, sobre sucesso, né? Sobre hábitos, comportamentos, e o quão isso é estigmatizado pela nossa sociedade de que o sucesso segue uma certa linha, sendo que não. Cada um vai ter a sua definição de sucesso, cada um vai saber aquilo que para você faz sentido ou não. Né? Até tem os famosos clubes dos 5 horas da manhã, né? Se você acordar às 5 horas da manhã todo dia, você vai ter mais sucesso, você vai ser mais rico, mais próspero, etc. E não é bem assim que as coisas funcionam. Porque não tem nada a ver com o horário que você acorda, mas sim o que você faz. E o que você faz para você é o qual o sentido que você busca. Então, se você está fazendo uma coisa simplesmente por fazer, né, mas não sabe para onde isso está te levando, eventualmente possa estar gerando uma sensação de frustração, de estar caminhando em círculos. E quando a gente, novamente, não tenha um objetivo claro, né, isso gera uma sensação de estagnação. E por isso que a gente, novamente recapitulando aquele ponto inicial do vídeo sobre a questão cíclica, né? É você saber assim, quais ciclos estão encerrando e quais outros ciclos estão se abrindo na sua vida. Seja a questão, né, de você ter uma vida mais saudável, de praticar esportes, de ser um ano, né? A gente está já chegando no final de 2025, 2026 e começa tantos planejamentos e metas e eventualmente a gente acaba, né, fechando um ciclo para iniciar um novo e agora vai, eu vou fazer tudo e vou colocar minhas metas bonitinhas, mas sempre dá ali 2, 3 meses as pessoas deixam de realizar aquilo que elas gostariam, aí muda todo o planejamento, são ciclos novos entrando e fechando, mas por isso que eu falo, né, qual que é o seu guia, qual que é o seu norte, para onde você está se direcionando. E por isso que eu, às vezes, até deixo a questão do seguinte desafio, né? De você saber escolher aquilo que você sabe que você vai se comprometer. E a questão do comprometimento,
principalmente hoje na sociedade que a gente vive, é uma coisa extremamente difícil, né? Porque a partir do momento que a gente se compromete com algo, a gente está automaticamente fechando algumas portas. E as pessoas não querem fechar portas, as pessoas querem deixarem as portas abertas porque as outras possibilidades estão acontecendo. Só que todo momento que você não toma uma decisão definitiva de que você vai se comprometer com aquilo, eventualmente sempre vai ter alguma coisa que vai te puxar, um novo projeto, um novo esporte, um novo desafio, um novo emprego, e aí você fica, de certa forma, pulando de galho em galho e não consegue concretizar nada útil na sua vida, né? Quantas pessoas falam que não, esse ano eu vou aprender um idioma, né? Às vezes, quantas vezes num caderninho dos sonhos teu lá tá aprender um novo idioma e passa anos e anos e anos e cadê o novo idioma? Cadê as circunstâncias das quais você se colocou à prova nisso, né? E eu digo que tem duas grandes maneiras da gente aprender a desenvolver uma competência, que uma é pela questão da repetição, né? Ou a gente repete, 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 até conseguir muito bem isso, né? Já fui professor, inclusive, de matemática e física e gostava muito de fazer esse processo com os alunos, porque eu sabia que era através da repetição que eles eventualmente conseguiriam absorver aquele conhecimento. Ou outra muito é pela questão da parte emocional. Quando algo marca a gente muito emocionalmente, a gente consegue aprender aquilo com muito mais velocidade, com muito mais rapidez. Então, não é à toa que, digamos, o exemplo da questão do idioma, quando uma pessoa vai para uma experiência imersiva, né, em outro país, ela aprende de uma forma muito mais rápida. Claro que além do contato da repetição, mas tem a parte emocional, tem a parte dela estar no modo ou eu aprendo a pedir alguma coisa aqui no mercado, na farmácia, ou em qualquer outra área, ou enfim, né, coloca em risco a minha sobrevivência. E aí a gente começa a compreender que, né, a partir de que um ciclo se feche, né, e um novo se inicia, eventualmente virão novos objetivos e metas, que naquele momento terão um sentido para a gente. E a gente vai precisar se comprometer com aquilo, de fato. A gente vai precisar saber que a gente precisa ter minimamente uma disciplina para conseguir isso, o que a gente espera. E uma coisa importante sobre isso é a questão do desapego também, porque muitas pessoas acabam não encerrando ciclos pela questão do próprio apego. E quando a gente é apegado às circunstâncias, a gente fica no entrave emocional, e tipo, a gente não vai nem para frente, não resolve nem na parte ali de trás, e aí fica aquele marasmo, aquela coisa. E aí? E aí, como que você sente aquela sensação de, poxa, minha vida tá caminhando, tá andando, eu tô conseguindo realizar coisas diferentes, mas se você não aprendeu a também desapegar de um ciclo passado, né, novamente, né, seja um salto profissional que você queira dar, você vai ter que aprender a desapegar da circunstância atual que você está. Ou mesmo tendo um relacionamento que aquilo está sendo tóxico para você, mas você não consegue cortar esse cordão. E aí, como que você inicia novas relações, conhece novas pessoas, sendo que você está vinculado e preso ao passado ainda? Então, isso é muito importante, e é aquela questão do tal, né, solte aquilo, né, perdoe o que tem para perdoar, se liberte, né, corte as amarras invisíveis e siga a sua vida livre, leve, solto e feliz, entendeu? Então, eu trago esses conhecimentos compartilhando aqui para vocês, né, alguns insights aí que eu tive durante essa semana, que primeiro não tem um caminho, né, para o sucesso, para a felicidade de uma forma genérica, cada pessoa vai encontrar o teu significado. Segundo, né, saiba encerrar e iniciar ciclos também com a parte do desapego. E terceiro ponto, a partir do momento que você inicia um ciclo, né, se comprometa com isso, né, dedique a sua energia, porque é aquela questão do propósito, né, daquilo de que te leva a realizar aquilo com uma certa constância. Porque as pessoas acabam confundindo muito essa questão do propósito, né? Acho que virou uma coisa muito banalizada até pelos universos de coach, assim, tipo, siga o teu propósito, mas não é tão simples assim, porque o propósito ele tem que estar realizado muito com alguns pontos e pilares que são essenciais na nossa vida, assim, desde aquilo que você ama, daquilo que você também pode ser pago por isso, daquilo que, né, o mundo tem um propósito, até apagar a luz aqui, né? Mas tem até uma ferramenta que é o diagrama do Ikigai, assim, muito legal.
Enfim, e aí a partir do momento que você entende alguns desses pilares aqui que eu compartilhei no vídeo com vocês, deixa eu ver se essa luz está ligada ou não. Enfim, vou ligar aqui o carro, peraí. Você começa a ter mais centramento e qualidade. E a partir disso, a gente consegue direcionar ações que de fato vão levar para uma verdadeira realização e felicidade, tá bom? Gente, mas agradeço essa atenção de vocês, esse vídeo, era esses insights que eu queria aqui compartilhar. Vou ligar o carro também já, tenho que retornar aí para minhas atividades. Mas um forte abraço, deixa aí nos comentários aí se fez sentido ou não, como que é essa fase, né, de iniciar, de encerrar ciclos aí para vocês, e a gente vai compartilhando aí mais os conhecimentos que vão aparecer no nosso dia a dia, tá bom? Forte abraço, fiquem bem, até mais aí, tchau, tchau.